Jovem TV, feita pra você. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864 6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. Surpreenda! Faça o dia de alguém mais especial com nossas cestas, pois somos amor, carinho e afeto. Cestas para todas as ocasiões. Entregas em Cabo Frio, São Pedro e Arraial do Cabo. Peça pelo WhatsApp 99959-5962. Siga nossas redes sociais: Facebook, Cláudia Lacerda Cestas e Sachês. Instagram, Cláudia_Lacerda 1977. Rua Zulmira Mendes 22, Braga, Cabo Frio. Oi, gente, quartou aqui na Jovem TV. A minha amiga Débora já está se hidratando, né, Débora? Já tô me hidratando, cheguei correndo e hidratando. Essa chuva braba aí, né? Gente, Cabo Frio não tem estrutura pra chuva, né? Não, eu já vou até avisar, gente, que o programa tá começando atrasado, porque choveu pra caramba a beça aqui. E aí a luz caiu no estúdio, né? A nossa convidada super querida, entendeu? Mas as amigas dela estão lá desesperadas, tá? Mas agora a gente começa de verdade. Hoje a minha convidada, eu vou pegar uma colinha aqui, tá, gente? É a Jane Cássia, ela é assistente social. E ela fala assim, ó, 50 anos, mãe de 2 filhos, casada, assistente social, cristã, professora e concursada. Ainda tem mais milhões de coisas que ela faz que ela vai contar pra gente. Bem-vinda, Jeane. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre mim e principalmente sobre o meu lado profissional. Muito obrigada mesmo. Nada, bem-vinda. A gente sabe que você é super amada, porque quando eu coloquei lá no meu Instagram que você ia vir, aí choveu assim, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela tem um projeto, ela faz isso, ela faz aquilo, e a gente quer super focar mesmo. Claro que a gente quer saber um pouco de você pessoalmente, porque não é muito fácil ser mulher, né, e trabalhar tanto igual a gente trabalha e fazer tantas coisas, mas você hoje tem uma vida de blogueira também, né? Conta pra gente um pouquinho. É bem por aí mesmo, porque é muito complicado, né? A gente organizar toda essa questão de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe e de ser uma profissional. E eu sempre tento ser uma profissional de referência, porque além de assistente social há mais de 13 anos, eu sou professora há mais de 20 anos. E aí eu uni o meu lado professora, com toda a minha didática, com o meu lado assistente social, bem crítica, bem interventiva, bem politizada, e criei um Instagram para dar cursos, mentorias, para formar novos assistentes sociais e também para qualificar os assistentes sociais que já estão no mercado de trabalho, mas que têm alguma dificuldade para intervir, né, em todas as expressões da questão social que se apresentam no nosso cotidiano profissional. Você falou pra mim no intervalo que a ideia, né, de jogar isso nas redes sociais, como você já faz muitas palestras, tu foi do seu filho. Exatamente. Conta pra gente como é que esse menino teve essa genial ideia. O meu filho, Diogo, ele é estudante de biomedicina, tem 20 anos, e ele sempre me via indo para os municípios palestrar, para explicar todos os serviços que são ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E, além disso, eu ia capacitar nos conselhos de assistência social, nas secretarias, e ele falou assim, mãe, está na hora de você expandir isso. Ao invés de ficar indo só aos municípios, aos setores para capacitar as equipes, vamos transformar isso
em conteúdo digital. Vamos criar um Instagram profissional e você vai dar aulas, mentorias, vai fazer lives. E aí nós iniciamos. Tem 6 meses que nós criamos o Instagram. E há 3 meses nós iniciamos essa venda do meu curso, Descomplica Suas, que está lá na Hotmart, prontinho, maravilhoso. E das minhas mentorias, que são aulas coletivas e aulas individuais para essas pessoas interessadas. Então isso surgiu do coração dele. E está dando muito certo, porque a gente já tem muitos seguidores e eu tenho muitas alunas de mentoria individual, de mentoria coletiva. Eu tô aqui na sua página agora, né? E essa Sim. página, suas alunas são do Brasil todo, não é isso? Sim, Olha isso que aí. coisa! As minhas alunas, eu também sou professora no curso de Serviço Social, então as minhas alunas dessa universidade, né, modalidade EAD, elas são de todo o estado do Rio de Janeiro. E as minhas alunas da mentoria são de todo o Brasil. Eu tenho alunas até do Nordeste. Então isso é muito gratificante. Eu imagino. Você é formada em português, né? Inicialmente que você estava falando. Isso. E depois resolveu virar assistente social. Não, na verdade é o contrário. Assim, eu sempre fui professora de ensino fundamental. E aí eu me encantei pelo serviço social ao presenciar uma prima trabalhando, que era assistente social. Ela faleceu, a Graziele, mas é assim, a minha inspiração como profissional. Aprendi muito com ela, foi minha professora também na universidade. Então, eu me formei em serviço social, pois eu já trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência Social, mas eu necessitava de ter a teoria, né? De ter a técnica que eu não tinha. Então, eu busquei isso, fui me capacitar, fiz a minha graduação. Depois de alguns anos, passei no concurso público do município de Cabo Frio e aí sim fui fazer minha graduação em língua portuguesa e literatura. E hoje atua como professora de língua portuguesa e literatura no Colégio de Surdos aqui em Cabo Frio, não é isso? Exatamente. Que depois a gente vai falar um pouquinho do colégio. Vamos sim. Mas a gente queria focar em você. E aí, quando eu joguei lá no Instagram, vieram várias perguntas, né? E uma das perguntas eu achei até bem interessante, porque eu parto do princípio que todo mundo sabe o que é um assistente social. Mas a pergunta foi, o que faz um assistente social? Sim, muito boa essa pergunta, muito relevante, porque as pessoas têm mesmo essa dificuldade. Tem pessoas que ainda veem o assistente social como uma moça boazinha que faz caridade e é totalmente o oposto disso, né? Nós somos profissionais que estudamos 4 anos, que fazemos pós-graduação, para quê? Para atender as famílias, os usuários, de forma crítica, interventiva, para garantir direitos, para mostrar para essas pessoas que elas estão ali porque são pessoas que têm os deveres, né, de todo cidadão, mas também tem os seus direitos. Então, eles são sujeitos de direitos que estão ali para quê? Para ser atendido através das políticas públicas, de toda a legislação vigente. Então, somos profissionais com ensino superior, com registro no Conselho de Serviço Social, com código de ética, com projeto ético-político, tudo que a gente tem que respeitar e que a gente tem que ofertar o serviço da melhor forma possível. E o que faz um assistente social? Elabora projetos, coordena projetos, executa políticas sociais, né, serviços, programas, ações, benefícios. Pode também ser como eu, autônoma, de ter consultorias e mentorias. Trabalha no judiciário, trabalha na educação, na saúde, na assistência social, trabalha em empresas, trabalha nas Forças Armadas. Então, é um profissional que tem um amplo mercado de trabalho. Ou seja, é um leque absurdo. E a gente achando que era uma pessoa boazinha. Não. Porque para ser assistente social, vamos combinar, Jane, tem que ter um dom, não tem? Sim. Porque eu parto do princípio que eu sou da saúde. E para ser da saúde, você tem que amar pessoas. E eu acho que para ser assistente social, você tem que amar 2 vezes mais a profissão em si, né? Sim. E as pessoas. E uma das perguntas também no meu Instagram veio, como que o assistente social faz para separar, né, a vida profissional. A gente estava até conversando antes de começar o programa, daquelas partes em que lida-se muito com desgraça, né? O assistente social. Como que eu separo isso? Como é que eu não levo isso pra dentro de casa? Como é que eu não apresento uma síndrome de burnout por conta disso? Como é que você faz? Porque a gente vê que você é feliz, é bonito, o cabelo brilha. Então a gente vê que alguma coisa tem aí. Obrigada. Então, realmente é muito complicado, né? Porque é o que você falou, primeiramente amar, se dedicar, se capacitar, se qualificar sempre. Mas para a gente saber separar isso, cada um tem o seu estilo, né? Mas assim, eu conheço amigas que realmente não conseguem lidar com essa situação. E é muito complexo, principalmente no início, porque a gente lida com violação de direitos.
né? Não é só a fome, o desemprego, a falta de habitação. Não, é uma criança que sofreu um abuso sexual, é um idoso negligenciado. São direitos violados e aquilo mexe com a gente. Então, teve um período em que eu trabalhei numa instituição de acolhimento de crianças e adolescentes e aquilo me fazia um mal extremo ver aquelas crianças naquela situação, né, de maus tratos, de abandono, de abuso sexual. E eu criei uma estratégia, né? Eu saía dali, respirava fundo várias vezes, olhava para o sol, me energizava, entrava no meu carro e ia ouvindo música e ia sempre, como sou cristã, ia sempre falando com Deus assim que me renovasse para que eu continuasse a minha caminhada fazendo o meu melhor, sempre o melhor para o meu usuário, da melhor forma, entendendo que eu estava ali transformando também aquelas vidas através do meu trabalho, né? Mas eu aconselho as pessoas que estão percebendo que já estão adoecendo, que está gerando uma síndrome, que procure terapia, porque é fundamental que a gente faça terapia. Eu, por exemplo, faço terapia, vou à psicóloga, faço terapia toda semana, né? Então, isso é para quem? É para quem quer organizar justamente os pensamentos, para quem quer se organizar, para quem quer ficar bem. Maravilhosa, dá pra ver, né? Tá conseguindo. Ai, o objetivo é ficar bem, você tá conseguindo. Parabéns. Isso é assistente social, né? Obrigada, menina. E é uma profissão que foi é o que você disse mesmo, né? A gente não entende. Porque tem profissões que são bem pré-estabelecidas, né? O advogado, a gente já espera. A professora, a gente sabe o que é. Agora, tem profissões que são mais assim, ficam à margem, assim. Ficam secundárias, né? Isso, e as pessoas não entendem muito. Porém, é uma função, acredito que vital, inclusive, pra gente como sociedade, né? Exatamente. Fundamental, porque não tem só esse olhar ali da execução do atendimento de ponta, mas também dessa questão norteadora de conscientizar o respeito ao outro, ao próximo, de entender as diversidades, gente, ela né? fala muito diversidade bonito, cultural, diversidade em bonito. todos os sentidos, né? Respeitar a orientação sexual do outro, respeitar a crença, respeitar todo tipo de cultura. Por isso existe o multiculturalismo, existe essa nossa luta mesmo, né, por uma sociedade justa, por uma sociedade igualitária. Então, o assistente social, ele é peça fundamental, porque a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com pessoas, com vidas, com famílias. A gente está ali para fortalecer aquele vínculo familiar, comunitário, para não deixar que o vínculo se rompa, para não deixar que aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade chegue a uma situação de risco social. Então, realmente, é uma profissão que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade igualitária. Tem que ser uma profissão que não segrega, que você falou muito lindo, né? Eu preciso amar, né, de todos os jeitos. E você, como cristã... Gente, era isso que eu ia perguntar. E acaba... A religiosidade, né? Conseguindo transparecer realmente o que é o ser cristão. Porque ser cristão não é... Pelo menos ao meu entendimento, ao meu ver, eu julgar e falar que eu sou perfeita. E você teve uma fala muito perfeita, não importa quem é o outro, eu vou ajudar o outro. Porque, na verdade, foi o que Jesus Cristo fez, né? E cristão vem de Jesus Cristo, tô certa? Certíssima. Assim, não existe nada que separe mais o homem de Deus do que a religião. Então, a religião, ela separa. Mas Jesus, ele une, ele agrega, porque ele não faz acepção de pessoas, né? Então, eu vejo por aí. E, além disso, a gente, quando trabalha num espaço, ou numa empresa, ou num órgão público, que é o quê? Que é laico, que não tem religião. Então, a gente não está ali como cristão, ou como espírita, ou como um bandista, ou como candomblessista. Não, a gente está ali como um profissional crítico, politizado, interventivo, para atender de forma qualificada quem sentar ali na sua sala vai ser atendido da melhor maneira e de maneira igualitária, sem ter nenhuma diferença, nenhuma acepção. Você já passou por algum momento em que você duvidou que você queria ser assistente social, por alguma situação assim muito que você chegou e falou, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, em alguma das suas histórias? Quando a gente lida com a alta complexidade, que são as pessoas em situação de rua, eu acho que é extremamente difícil, porque tem a questão de ter escolhido a rua, porque tem esse direito, né, o direito de ir e vir, que está na Constituição Federal, então escolheu estar em situação de rua. Mas, além disso, tem a questão da dependência química, do álcool. Então, é muito complicado você conseguir
conscientizar aquela pessoa de que ela pode retornar para a sua cidade de origem, de que ela pode retornar para a sua família, ou de que ela pode ser inserida no mercado de trabalho. Então, assim, às vezes você tenta e não consegue, aquilo te frustra. Mas aí você tenta 10 vezes, mas você consegue uma. Então, essa uma vez é o que te encoraja a continuar, porque você vê que você não mudou o mundo, mas você mudou uma família. Tem um relato que é muito longo, eu vou resumir, de um usuário que eu sempre o abordava, próximo ao Hospital da Mulher. E ele não queria me ouvir, né? Enfim, ficava até um pouco agressivo com palavras. Até que um dia ele mesmo foi até o espaço em que eu trabalhava e me pediu, por favor, me ajuda, porque eu acabei de receber o meu salário e já bebi a metade, eu quero retornar para minha família. E aí eu conheci a história dele, ele ficou um tempo, né, acolhido, fazendo um tratamento para dependência química, para álcool. E eu fiz contato com a filha dele, que morava em Pernambuco e que ele não via há mais de 8 anos. Pelo Facebook, aí encontrei, né? As redes sociais nos facilitam, né, muito. E aí contei que tinha encontrado o pai, que estava aqui em Cabo Frio, em situação de rua. Isso, gente, há 8 anos atrás. E ela falou que já procurava por esse pai há muito tempo, que estava muito feliz pelo fato do reencontro, e a gente conseguiu fazer esse recambiamento, ele retornou para a cidade de origem. Então, quer dizer, é uma família que teve esse laço, né, restabelecido e fortalecido. Então, a gente fez com que os pais dele, ele, a esposa, as filhas, os netos, todos eles voltassem a ter esse convívio com esse usuário. Então, um caso específico, às vezes, te fortalece por conta de outros que você não consegue sanar. Porque a gente não consegue resolver tudo, né? Isso é visão messiânica. Ninguém consegue resolver tudo, porque a pessoa que se apresenta pra gente, ela traz múltiplos fatores sociais. É por isso que o assistente social trabalha com psicólogo, com pedagogo, porque a gente precisa de vários saberes para atender aquela pessoa na totalidade. E muitas vezes se faz o psicólogo, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer. E você falou uma coisa interessante, né? Na verdade, você foi falar com ele, mas você estava plantando uma sementinha. Porque às vezes a gente acha que o que a gente fala muito isso como blogueira. A gente acha que a gente fala, a gente não está impactando o outro, mas tem sempre alguém que fica realmente impactado e que precisava daquilo. E você não desistiu dele, olha que coisa legal. Então, quando ele resolveu mudar, foi a primeira pessoa que ele buscou. Eu acho que isso deve ser sensacional. Isso arrepia a pessoa que está falando. Mas ela fica mesmo emocionada mesmo, porque ela falou emocionadíssima da história. Emocionada. E olha só, várias pessoas no YouTube mandando beijo. Odete, tudo por amor à tutora Jeane. Gente, eu vou tentar ler todo mundo, tá? Linda. Vainer Souza falou lá. Oi, Vainer. Vainer é um grande amigo meu. Sim, beijo. Viana Burgueria. Exatamente. Viana Burgueria, que patrocina aí eu e Deps. Iris mandou um beijo. Tutora de milhões. Olha que, que linda. Muito pagável, né? Muito querida. Elaine deu boa tarde. Alice também. A Nara, boa tarde, minhas amigas lindas. Nara, maravilhosa. Nara, beijo pra você. Nara é uma pessoa diferenciada, daria uma excelente assistência social, tá? Sim, porque ela adora apoiar. Nara me ouve. E assim, ouve qualquer pessoa. Eu digo, porque a gente nem se conhecia direito e eu já falava com Nara e já desabafava e Nara comigo. E ela é daquelas que briga. Sim. Porque assistência social tem que ter um fervor, não tem? Não pode ser uma pessoa que só ama, né? Não, pelo contrário. Tem que ser uma pessoa aguerrida mesmo de luta. Por isso que tem que ter esse entendimento da legislação, das políticas públicas, para poder mostrar, eu estou aqui por isso. E eu vou lutar pelo meu usuário até o fim, porque ele é um sujeito de direito. Então, eu acho que essa questão de ser interventiva, de ser aguerrida, ela vai até um pouco mais do que o amor, sabe? Porque a gente tem que ter esse empoderamento, né? Não só nós, né, mulheres, sim, empoderamento feminino, mas o empoderamento profissional também. E é um empoderamento feminino, muito, cara. Porque assistente social mete as caras. O hospital onde eu trabalho, a gente tem uma assistente social, Lilibete. Beijo, Lilibete. E a Lilibete foi ameaçada no último plantão, porque uma das meninas que deu entrada no hospital, usuário de droga, perdeu o filho, um bebezinho, pro abrigo. E ela cismou que havia sido a Lilibete. Na verdade, não, a Lilibete era do hospital. Sim, e ela ameaçou na frente de todo mundo e falou, assim que eu sair daqui eu vou te matar. Tadinha, a gente pegou a Lili, escondeu a Lili, porque a menina era muito forte. Sim. Você já passou por uma situação dessa de alguém te ameaçar, de chegar, olha...
Porque, assim, a gente sabe que é complicado, principalmente quando é o outro, né? Sim, quando sim. ele não sabe que você quer ajudá-lo, né? Não, nunca passei por essa situação. Ainda não, espero não passar. Nem vai, nem vai passar. Deixa eu mandar mais beijo, ó. bem difícil. Emanuel falou Claudinha. Ah, não é Emanuel, é Claudinha aqui, que é alguma amiga sua também. Alguém falou também a respeito do tempo ruim em Cabo Frio, que eu expliquei pro pessoal que tá assistindo agora, você que entrou. A gente entrou com um pouquinho de atraso aqui, né? Porque por conta da chuva, né? Pra caramba a beça aqui. E como diz a minha amiga Débora, Cabo Frio não está preparado para receber essa Não temos chuva. estrutura para chuva em Desde Cabo que eu sou Frio. pequenininha, tá, gente? Tô uns 40 anos já. Tudo que a gente tá aqui ao nosso redor tá tudo alagado, gente. Todas as ruas aqui ao redor da TV estão alagadas. E o Uber tá caríssimo. Ó, Franciane também mandou. Eu não vou conseguir ler todo mundo, mas eu vou ler. Franciane Giane, maravilhosa. Um presente poder ouvir você falando. Olha essa Ai, pessoa. gente, que Franciane, de Rio das carinho. Ostras. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. No seu projeto como tutora, esse que você... Como blogueira. Vamos falar de Sim. blogueira para blogueira, que temos Blogueira. 3 blogueiras aqui. O que você oferta para essas pessoas? Então, além de estar sempre colocando conteúdos e dicas do serviço social, e não só conteúdos e dicas a nível acadêmico, mas também falando sobre tudo que é atual, tudo que é novo, tudo que é importante para a sociedade ficar sabendo. Então, além de colocar conteúdos e dicas do serviço social, eu também oferto mentoria individual e coletiva, que funciona da seguinte maneira. A pessoa tem um encontro comigo inicial, que eu entendo qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, né, no âmbito profissional ou acadêmico, e aí eu dou 4 encontros de 1h30 na plataforma Teams, eu converso com a pessoa, tem um material que eu elaboro somente para ela, uma aula personalizada. Aí a dúvida é sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Explico tudo, como acessar, como fazer, o que entra no cálculo, o que não entra. Ou se a dúvida é, eu não sei fazer um acompanhamento familiar, oriento quanto a isso. Ou não sei elaborar um TCC sobre violência doméstica, oriento. Então, existe esse trabalho de mentoria individual, que é personalizada, só eu e a pessoa, coletiva de no máximo 10 alunas, e também tenho um infoproduto que é o curso Descomplica Suas, que é um curso que são 9 videoaulas feitas por mim, gravada por mim, com material complementar, com tudo isso na Hotmart, e a pessoa que faz esse curso tem 1 ano para realizar o curso com calma, né? Ela recebe um certificado de 50 horas. Maravilhoso. Oh, mais gente aqui. Para tudo. Tatiana, maravilhosa. Suas palestras estão enriquecedoras. Trata dos assuntos com muita clareza e de forma muito leve. Você fala... Tatiana de Friburgo. Tatiana. Gente, ela eu sei porque elas falam muito comigo no direct. Elaine Brandão, incrível profissional. Gente, fala outra coisa, que vocês já falaram incrível profissional 100 vezes. Não, deixa enaltecer. Muito obrigada. A Karina manda palminhas. Quem eu não vi, gente, é porque não atualizou aqui no meu celular, tá? Muito obrigada. O seu Instagram, você falou que você fala, né, sobre temas atuais da sociedade, que todo mundo precisa saber. Então, não é especificamente só para quem cursa ou para quem trabalha na área de assistência social, no caso. Não. O Instagram, não, né? Os cursos de mentoria são específicos, não é isso? É assim, os cursos e mentorias são para trabalhadores do SUAS e estudantes. Então, são para psicólogo, para pedagogos, para assistentes sociais, para advogados, para esses profissionais que compõem as equipes do CRAS, do CREAS, desses espaços que estão lá nos territórios, né, nas comunidades. Mas o Instagram é para todos, porque lá, por exemplo... Eu falo que hoje, né, tem esse código de quando liga para 190 pedindo pizza ou açaí, é um código para uma mulher que está sofrendo violência doméstica, que, né? Inclusive veio dos Estados Unidos de um pedido de socorro de uma moça, e quem atendeu foi uma mulher, né? Você já viu? E ela entendeu o que era, e ela ainda fala assim, ó, se você estiver em perigo, você pede uma pizza adicional de pepperoni. E ela fala, eu quero adicional de pepperoni. Que tem isso também, né? Não é só... A pessoa do outro lado, ela tem que estar muito bem instruída para pegar o feeling do negócio, não tem? Exatamente. E, inclusive, né, todo
profissional, ele tem que estar sempre muito atento, mas nós, assistentes sociais, existe algo que se chama uma categoria de instrumentalidade, porque nós temos os instrumentos, aqui como vocês, né? O microfone, a TV, a câmera, e nós temos lá os relatórios, as visitas domiciliares, os encaminhamentos, a entrevista, mas do que adianta a gente ter tudo isso se a gente não sabe usar? E o saber usar não é saber preencher burocraticamente, mecanicamente, é saber olhar o usuário nos olhos e entender que por trás daquela fala pode ter uma criança abusada, pode ter um idoso negligenciado, pode ter uma criança fora da escola, pode ter uma mulher vítima de violência. Então a gente tem que ter esse saber, essa habilidade profissional, né? Esse olhar atento, essa escuta apurada, qualificada, para atender além do que está sendo falado. Atender não só aquela demanda imediata, mas o que está implícito atrás daquela fala inicial. Minha amiga Lília pergunta assim, é até minha aluna, beijo, você já, em algum momento, já notou que algum aluno não era para o serviço social e pediu que ele procurasse uma outra coisa? Ela tá falando isso porque eu sou professora também. E às vezes quando chega um aluno pra mim, eu sou professora de análises clínicas, e o aluno fala que não gosta de gente. Eu detesto gente, tal. Eu falo, então você tá no serviço errado, porque a gente trabalha com gente doente. Sim. Então ela perguntou isso. Se em algum momento você viu, né, algum aluno que não levava jeito para aquilo e você deu um toque? Sim. Igual Vi e falei, porque já que eu tenho tanto compromisso com a minha profissão, eu não posso querer que saia da minha sala de aula um profissional que não tem esse mesmo comprometimento. Então, eu tive uma aluna, que foi até em São Pedro da Aldeia, que ela falava para mim o tempo inteiro: eu não sei se eu vou saber lidar com isso, até porque eu penso muito diferente de você. No olhar, assim, de culpabilizar a pessoa por estar naquela situação. Caramba. E é justamente isso que a gente não pode fazer, porque a gente vive num sistema capitalista neoliberal que é o mínimo para o social e o máximo para o capital e para o lucro. Então, se a gente não tiver essa análise contextual, conjuntural, a gente vai sempre culpar a pessoa. Mas a gente sabe que essa questão de meritocracia não existe, porque vamos fazer uma comparação, já que nós duas também somos professoras, né? Um aluno que acorda, que toma o seu banho, que se alimenta, que entra num carro, que vai para uma escola particular com professores bem pagos, valorizados, com ar-condicionado, com toda uma estrutura tecnológica, ele está tendo a mesma condição daquele aluno que sai de casa sem tomar um banho porque não tem água, sem comer, pegando não sei quantos ônibus e chegando numa escola pública que o professor não pode ir porque está fazendo greve porque não é bem remunerado e não é valorizado? Meu Deus, me dá o Instagram dessa mulher aqui. Pelo amor de Deus. Então, gente, aí social, mas eu tô amando ouvir você falar, faz todo sentido. Mas você quer entrar na psicologia, né, amiga? Na verdade, eu quero dar segmento, na verdade, né, na psicologia. Você já vai fazer o curso dela, e eu vou falar que eu, como sou da área de saúde, eu também quero fazer esse curso. Eu quero fazer o curso da Hotmart porque eu tô achando super interessante, porque é o que eu te falo, a gente tem uma visão, mas a nossa visão não é tão respaldada em lei. Eu vejo que a sua visão, por ela ser respaldada em lei, você olha a pessoa como, olha, a lei diz isso. Exatamente. Então a lei te dá isso. Exatamente. Respaldo, né? Uma curiosidade minha, não é do YouTube que eu não consigo ler. Eu tô no WhatsApp também, o pessoal perguntando no WhatsApp também. Deixa eu te perguntar. Assistência social, você é professora também, né? Você Sim. vê que você é professora e é profissional da área. Você vê que é uma profissão majoritariamente feminina, você acha? Sim, totalmente, né? Hegemonicamente feminina. Olha, tanto que hegemonicamente. Majoritariamente feminina. Hegemonicamente. Inclusive, assim, quando eu me formei, né, em 2010, numa turma de 35 alunos, eram 33 alunas, 32 e 3 homens. Então, assim, hoje quando a gente vai para o nosso ambiente de trabalho, tem lá um assistente social, 2 assistentes sociais no máximo. Então, ainda é uma profissão, assim, que é dominada mesmo pela mulherada. Você não acha que é por conta dessa arte que a gente tem de cuidar? Não, Sim, cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, porque vamos combinar. Não que o homem não faça, mas eles vêm de uma geração de provedores que não são mais, desculpa, meninos, mas agora a gente faz toda essa parte.
parte, mas que tem muito a ver com a nossa habilidade, porque na enfermagem também é assim, ela é predominantemente feminina. Claro que tem homem não, mas eu acho que tem muito a ver com esse nosso coração de abraçar todo mundo. Sim, feminino. Sim, a questão de cuidar, né? A questão maternal, com certeza. E também porque a profissão de serviço social, ela tem, assim, duas perspectivas de surgimento. E tem uma muito vinculada à caridade, que é o que o pessoal, né, que não entende, pensa, né? Que a gente surgiu lá da Igreja Católica, das damas de caridade, de fazer caridade, porque quem não faz caridade não vai para o céu. Tem esse pensamento, é um pensamento, né, conservador, que não é o real, que não é o verdadeiro, porque a gente surgiu justamente do quê? Desse embate entre o capital e o trabalho, né? Então vem a Revolução Industrial, vem as empresas, as fábricas, as pessoas saem da área rural e vêm para a cidade para trabalhar, e aí começa a crescer desordenadamente o quê? As comunidades, as favelas, começa a surgir o desemprego, todas essas expressões da questão social. Então o Estado precisava de quê? De um profissional para mediar esses interesses, porque aí as pessoas começaram a reivindicar, fazer greve. Então, precisava de um profissional para quê? Para ofertar serviços para sanar esses problemas que estavam surgindo. Desemprego, fome, falta de moradia, crescimento desordenado. Entendem? Sim. Menina, é uma aula. E tudo e faz aí acabou sentido, sendo um né? profissional contra o Estado. Brincadeira. É um profissional que briga... Porque é um profissional que briga pela minoria. Minoria que eu me refiro no sentido, somos a maioria, mas no sentido dos que não são vistos. Sim. Porque você, inclusive, falou sobre isso. Quando eu culpo o outro, é lógico que existem casos e casos. E eu tenho certeza que você, com o seu olhar de assistência social, você olha e fala, não, essa pessoa tá nessa condição porque ela quer, porque ela escolheu. Mas na grande maioria a gente vê que é uma carga, né? Uma questão de família, de geração em geração. E a mãe não teve, o filho não tem. E eu ouço muito assim, não, porque eu trabalho desde os 5 anos, nunca morri, porque pra que escola particular? Sim. Né? Então, você ainda enfrenta esse tipo de contexto, né? De passar de pai pra filho e você ter que convencer o pai de que não é aquilo, né? Porque assim, na maioria das vezes, né, nós somos fruto do meio, né? Então a gente vai reproduzindo o que a gente vive, né? Um pai violento normalmente gera um filho violento, que não respeita a mulher, que agride, né? Uma pessoa preconceituosa gera um filho preconceituoso. Então, a gente rompe com esse vínculo através do quê? A gente, assistente social, a gente rompe através mesmo desse diálogo. Esse diálogo educativo, reflexivo, de fazer o sujeito entender, né, o que é o certo, o que é o errado, nunca impondo, né? Mas sempre levando a essa reflexão. Às vezes dá vontade de impor. Eu ia perguntar isso, se às vezes não tem que se impor. Não, vontade de impor, olha só, queridão. É assim. Porque ela não interessa. É assim. Se eu fosse uma assistente social, tem vezes que eu ia falar muito grosso, entendeu? Não, às vezes é necessário falar um pouco mais firme mesmo para a pessoa compreender, né? Até quando a gente se depara com uma situação de violação de direito, não com a vítima, mas com quem faz, aí com certeza a gente tem que ter um posicionamento muito firme. E é padronizado, por exemplo, não pode haver uma discordância entre os assistentes sociais, né? Ele é um padrão, porque eu vejo que você ensina, então você ensina, aí quando o aluno falou, eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso com o seu pensamento. Mas na verdade não é o seu pensamento, né? É algo que foi estudado e padronizado, não é isso? Sim, exatamente. Não é o meu pensamento, não fui eu que criei nada, né? Quem me dera, que seu nome tá lá. Quem dera. Mas eu entendo que para alguns é bem mais fácil assimilar uma coisa que já concorde, na verdade, né? Foi o que ela falou. A menina lidava de outra forma com isso de culpabilização e tal. E às vezes foi o que ela falou. A gente é fruto do meio. Então, ali é o que ela acredita, é o que ela tem como verdade. E às vezes ela até queria exercer a profissão, né? Agora ela é professora de matemática. Então olha, ela foi para exatas. Excelente lugar. E é uma pessoa de exatas mesmo, tá? O pessoal de exatas pensa muito friamente, calculando tudo. Nossa, mas eu me refiro mais no intuito de quando eu falo padronizar, é igual quando eu dou aula, eu falo, gente, se você segue um padrão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, você não erra. E tem gente que fala, eu quero começar do quarto primeiro. E a gente sabe que não é assim. Então, existe uma padronização de pensamentos, de leis, de ações, né? Um assistente social vai estar praticamente trabalhando como o outro, claro, com a sua particularidade. A gente vai ver que tem assistente social que é muito mais fervoroso, briga muito mais. Tem o seu caso, que é uma assistente social que aparece nas redes sociais, então acaba tendo um empoderamento muito maior. Era mais nesse sentido, né? De a pessoa entender que quando ela for trabalhar como assistente social, a luta é essa, a briga é essa, a gente trabalha por isso. A luta é a mesma, por isso que nós, assistentes sociais, tem toda a questão teórica, né? Dos pensadores, dos autores do serviço social, da parte filosófica da
da profissão. No entanto, existe regulamentação. A gente tem a nossa lei de regulamentação da profissão, a gente tem um código de ética que diz o que é dever do assistente social, o que é direito e o que é vetado. O que é vedado, o que a gente não pode fazer de forma nenhuma. Porque, inclusive, a gente responde ao nosso conselho, né? Me dá um exemplo do que é vedado. Por exemplo, ser preconceituosa, discriminar é algo que a gente não pode de forma Escolher nenhuma. quem você vai atender, Escolher quem a gente pode atender. Perfeito. Trocar favores. Entendeu? Então, não sou eu que escolho. A gente tem um código de ética, a gente tem um projeto ético-político que diz que a gente tem que lutar pela classe trabalhadora e não pelo capitalista. Então, tem todo um norte que a gente tem que seguir e que a gente tem que se comprometer. Porque quando a gente se forma, né, na nossa formatura, a gente faz um juramento. E entre várias coisas que são ditas nesse juramento está de não discriminar, de não ser preconceituoso, de ter comprometimento com o nosso projeto ético-político. Ah, maravilhoso, viu? Maravilhosa. Eu tô aqui tendo aula só. Tô aqui só mais aprendendo. Eu fico pensando, poderia ter sido assistente social, sabia? Tem muito a ver Poderia. com a minha área. É muito gostoso, mas acaba que tem essa questão do não envolvimento, que eu achei legal você falar, né, a respeito do seu pegar sol, energizar-se, porque eu tenho uma colega que ela ficou muito doente por causa de alguns casos que ela pegou. E eu acho que eu seria essa pessoa. Trabalhava Eu também no absorvo criança. muito. E ela absorvia. A gente até brinca que a gente fala, não, a gente não é esponja. Mas ela Não tem absorvia como. as coisas que aconteciam e chegava em casa, ela não. Aí veio de um casamento, acabou fracassado, porque não conseguia. Então é uma profissão que eu vou te falar, como diz a amiga aqui, uma profissão de milhões. Porque tem. E é uma profissão bem remunerada? Não. Não é, né? Infelizmente não, né? Como Tão nenhuma aqui necessária, no Brasil, né? mas não é bem remunerada. Até porque os municípios, eles não cumprem, né, o piso nacional. Porque, assim, eu acredito que agora, não tenho bem certeza, mas o piso está em 5 mil e pouco. E o município de Cabo Frio, por exemplo, paga R$1.800 para um profissional. Então, é algo complicado, né? A gente precisa estar lá trabalhando, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se capacitar sempre, porque na política de assistência social diz isso, né? Que a educação tem que ser permanente, a gente tem que estar sempre buscando qualificação. Então, a gente tem que investir para isso. A gente entra nas comunidades e a valorização é praticamente nenhuma. E tem que trabalhar em vários empregos. Você tá igual o povo da enfermagem. Essa semana agora vem a semana da enfermagem. Parabéns para todos os meus isso amigos. aí. E vai vir a semana da assistente social também, né? Dia Assistência 15. social, exatamente. E aí você fala para mim que, né, faz faculdade. Eu tenho certeza que faz pós-graduação. Monta um curso e vem ganhar um salário de R$1.800. É uma desvalorização Absurdo. cara de pau, cara. Como diz assim, canalice, porque eu não dou valor para quem teria que ter tanto valor. Porque se você parar para pensar, você luta pela gente. Porque hoje eu posso estar numa posição boa, mas e amanhã? Então você vai lutar por mim amanhã. Exatamente. Entendeu? As pessoas, elas não conseguem olhar nesse contexto, né, do mundo ser redondo, né, Jane? Exatamente. O que você falou é muito pertinente, porque, inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando assim, né? Tudo que a gente tem hoje de conquista é por quê? Porque pessoas lutaram, né? Movimentos de luta para a gente conquistar o que a gente tem hoje. Nós, mulheres, né? Nós estarmos aqui dando uma entrevista, a gente tem a possibilidade de fazer uma universidade. Então, olha quantas mulheres lutaram e até morreram para que a gente estivesse aqui hoje, mas as pessoas não veem isso. Então, a gente tem que se perguntar todo dia qual é a sociedade que eu quero viver? Qual é a sociedade que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento por um mundo melhor. E nós, assistentes sociais, aí você falou dessa questão da valorização e que a gente tem que trabalhar em 1000 lugares. E é essa a realidade, né? Quem vê close não vê corre, né? Mas a gente, né? Eu, por exemplo, sou professora concursada no município de Cabo Frio, dou aula na escola de surdos de Cabo Frio, um lugar que eu amo, que eu aprendo, que eu melhoro como pessoa todos os dias, né? Sou assistente social que elaboro projetos de lei na Câmara Municipal de Cabo Frio, trabalho na universidade dando aula, né, na docência do ensino superior e tenho o meu trabalho lá no meu Instagram com as minhas mentorias e os meus cursos. Mas se eu tivesse uma remuneração justa, eu não precisaria fazer tudo isso. Não precisaria. Mas aí faria também muita falta em todos os outros lados. Eu acho que é de propósito. Eu acho que tem esse lado também, né? Vou aproveitar e vou abordar um tema polêmico rapidinho. Você trabalha na escola de surdos aqui de Cabo Frio. Aí você trabalha como professora. Sim. Mas disse que a escola estava para fechar, não é?
Sim. Você como assistente social, porque, né, eu imagino que esse seu conflito de professor e assistente social, o que você acha sobre fechar uma escola de surdos que é referência aqui? Olha, é um verdadeiro absurdo, porque como professora nessa escola de língua portuguesa há 4 anos, é o espaço deles, é o espaço que eles se identificam, é o espaço que é da comunidade surda. É a única escola de surdos, de educação de surdo da região dos Lagos. É uma escola que atende o município de Cabo Frio, mas que também atende o município de São Pedro da Aldeia, de Búzios, e os nossos alunos estão lá, crescendo, evoluindo, aprendendo. Então, aluno não é número, aluno não é caro, aluno é ser humano, é pessoa que está ali crescendo, que está ali aprendendo. Ano passado, nós formamos alguns alunos, aluna minha, inclusive, a Lohana, se estiver vendo, né, uma linda, uma fofa. Então, ela quer ser veterinária. Então, por que a gente vai cortar esse sonho? Por que a gente não vai investir em educação? Tem tantos investimentos em vão, por que fechar uma escola? Né? Não tem que fechar a escola, tem que abrir escolas. E qual é a justificativa para fechar a escola? É porque é uma escola que tem poucos alunos, né? Então entende-se que é uma escola cara, mas não é, porque olha só, vou te dar um comparativo. Lá em São Paulo, que é uma megalópole, é mais do que uma metrópole, a escola de surdo tem 70 alunos. Nós temos quase 50. E Cabo Frio é uma cidade do interior, então não tem pouco aluno. E a pessoa também não deve saber fazer conta, porque esse náutico não tem tanto surdo assim, né? Lógico que tem uns que eu sei que não vão estar estudando, porque moram muito mais longe, mas se você tem uma estrutura daquela dali, que fosse para 10 alunos, mas são 10 alunos com necessidades especiais. Eles têm direito, não tem, como assistente social? Direito instituído em lei, né? A lei da pessoa com deficiência. E também não é só isso, exige de nós que sejamos professores bilíngues, que a gente tenha, né, a língua portuguesa, que é a nossa língua, e também a Libras. E tem toda uma logística de estrutura, porque, por exemplo, a sala de aula é uma sala pequena, porque a gente tem que ter poucos alunos, porque eles precisam de um espaço para que eles consigam, né, conversar, né, porque eles usam as mãos, né, Libras. Então, não é uma sala de aula comum qualquer. Então, precisa conhecer a escola, saber o trabalho que a gente realiza, um trabalho de relevância, um trabalho excelente para parar com essa coisa de querer fechar a escola. Pelo contrário, né? Potencializar aquela escola. Mas já mostrar pararam? aquela escola. Não pararam não. Mas a escola está fluindo esse ano, né? Mas todo ano é uma luta. muito por aquela escola. E eles têm vantagem de ter uma assistente social lá que é conhecedora de lei, né? Estou lá. Se quiser, posso ser assistente social da escola com muito prazer. Inclusive, no nosso regimento, diz que precisa ter assistente social e psicólogo lá na escola. E não tem assistente social? Ó, a gente tem que brigar por isso. Prefeito de Cabo Frio, que adora educação, que fala que é um prefeito que governa para a educação, eu acho que já é algo que a gente pode falar sobre isso. A gente gosta de abordar esses assuntos, a gente veio falar de você, é óbvio, né? Como pessoa notória da sociedade, que você faz uma diferença. Tanto que eu falei que eu botei lá no Instagram que você é 21. Um monte de gente conhecia. Eu falei, gente, olha que maravilhoso. Então, assim, chamar essa atenção para as coisas que estão acontecendo também faz parte da gente. A gente é obrigada a falar, olha, tá acontecendo isso. Eles querem fechar uma escola, que é uma escola de super relevância, né? A gente tem profissionais. Eu conheço você, eu conheço a Nara, eu tenho uma amiga que também trabalhou lá um tempão, que hoje não trabalha mais. E eu sei que é uma escola também com pouquinhos profissionais, mas esses profissionais, eles têm que estar muito bem estruturados para trabalhar lá, né? Por isso que eu falei, eu vou tocar no assunto, que eu vou pegar, fazer um corte disso e mandar pro prefeito. Eu, hein? E professores extremamente qualificados, com mestrado, professoras que estão fazendo doutorado. Então, assim, é uma escola de referência, que precisa ser respeitada e precisa ser valorizada. Com certeza. A gente tem pouquinho tempo, porque a produção já gritou dentro do meu ouvido, mas eu vou voltar a falar de você. Sim. Porque eu quero saber a respeito do curso, né, que você vai dar para as meninas. Primeiro, eu sei que você faz lives. Essas lives, elas são abertas, gratuitas, porque elas são no Instagram, não é isso? Aí. Vamos lá, tem data da próxima live? Tenho sim. A próxima live vai ser dia 17, quarta-feira, às 19 horas. Vai ser uma live que vai ser uma roda de conversa com assistente social do Tribunal de Justiça, assistente social da Educação, da Saúde, do Conselho de Assistência Social e comigo, claro. Maravilhosa, que eu vou poder assistir, porque quarta, 19 horas eu vou poder assistir. Vou botar até aqui, pra me lembrar. Ai, e o seu curso que tá na Hotmart, tá sendo vendido hoje, você falou que a pessoa pode
Fala de novo, que eu quero que esse povo entenda a importância, que não é só para assistente social. Não. Então, esse curso eu abordo a legislação desde a Constituição Federal, artigo 193 e 204, que cita assistência social, e venho perpassando toda a legislação e chego nos serviços. Como ofertar o serviço PAIF, PAEF, serviço de convivência. São assuntos bem técnicos, né? Mas que todo trabalhador do SUAS, psicólogos, assistentes sociais, advogados e estudantes podem acessar, devem, né, conhecer. E, além disso, dessa questão de conhecer, tem a questão de que toda aquela lei que eu estou explicando ali cai em concurso público. Então, é uma forma da pessoa se capacitar para passar no concurso público. Então, o meu curso, né, o Descomplica SUAS, está lá na Hotmart. Um curso que foi super bem feito por mim e pelo meu filho, né? Muito bem montado, muito bem editado, tem 9 vídeos aulas, tem um certificado de 50 horas, você tem 1 ano para fazer o curso, tá top. Você já imaginou se todo mundo soubesse um pouquinho do direito que tem? Exatamente. Né? Porque o curso, claro, ele tem algumas palavras que são mais complicadas, são para quem é da área, mas as suas lives esclarecem bastante pessoas comuns, como eu e Débora Reis, que queremos saber nossos direitos, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu gravei a Tatiana de Friburgo, porque ela falou na live. Eu não sou da área, mas eu estou encantada com a forma como você fala, porque eu estou compreendendo tudo, estou até com vontade de fazer serviço social, porque eu tento ser mais clara possível. Porque não adianta a gente falar algo que a pessoa não vai compreender. Tá me dando vontade também, real. Se eu... Ela falando, sério, te ouvir falar é uma delícia, de verdade. E assim, um dos meus compromissos é justamente fazer que a pessoa entenda que ele é um sujeito de direito. Onde é que eu vou para acessar esse benefício, esse direito? Então, eu tenho que falar de forma muito clara para alcançar todos, não só quem é técnico, mas para alcançar a população como um todo, né? E eu tenho todo tipo de seguidor, então, todos. E qual é a sua rede social a que você utiliza para as lives? Eu utilizo o Instagram, o JK_assistente.social e o YouTube. Que também é JK. Isso. Ou é Jeane Cássia? Não, JK. Então pra galera que tá assistindo aí, acessa JK_assessoria. Assistente.social. Assistente.social. Gente, eu já tô apaixonada. Eu acho que a gente pode fazer até o número 2 na semana. Entendeu? Porque hoje, com essa quedinha de luz, a pessoa tá gritando no seu tímpano aí, porque é um problema sério. Não deu tempo de botar ponto. Jane, eu quero te agradecer sua vinda aqui. Eu agradeço. Né? Realmente você é maravilhosa, tem uma oratória de milhões. Sim. Realmente passa Um sorriso confiança. também. Obrigada. E passa muita confiança. Eu acho que é o tipo de professora que a pessoa fica vendo a aula assim e não se cansa. O seu trabalho, ele é excepcional. Realmente, a sua aluna que falou, eu não sei se eu lidaria com isso, ela até foi muito honesta com ela, porque nem todo mundo lidaria da maneira que você lida. Meus parabéns. Obrigada. O que você precisar da gente, a Jovem TV tá aberta pra você. Minhas Muito redes sociais também, eu já te sigo. E eu vou colocar o sininho lá pra poder assistir as suas aulas, tá? Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Faço minhas as palavras da Jaque, foi um prazer. Eu ainda não te sigo, vou te seguir agora, nesse exato momento. Foi uma delícia ter você aqui. Você é uma pessoa realmente esclarecedora, independente da profissão que a pessoa esteja seguindo. Eu que quero, né, retornar à psicologia. Já estou encantada, já vou querer o seu curso da Hotmart. Faça isso. Pode deixar. Você vai andar junto com ela, que a psicologia anda juntinho, é uma dupla. Que bom, a gente vai... Tomara que a gente consiga se encontrar aí pelo caminho. Sim. Vai ser uma delícia ter uma pessoa falando assim tão bem do meu lado pra me inspirar. Se você quiser agradecer alguém, pode agradecer, pode passar telefone, pode passar rede social, manda beijo. Então, primeiro agradecer a vocês duas mesmo pela oportunidade, né, de falar desse profissional tão relevante. Parabenizar todas as minhas amigas assistentes sociais pelo dia 15 de maio, que é o Dia do Assistente Social. Agradecer as minhas alunas maravilhosas que sempre me seguem, que participam de tudo. Relembrar a todos da minha live, que será uma roda de conversa sobre os desafios do cotidiano do assistente social, que vai ser no dia 17, às 19 horas, no Instagram. Agradecer a minha família, o meu marido lindo, que eu amo de paixão, meu parceiro de vida, de sonhos, né? Agradecer o meu filho, que é o idealizador de tudo isso e que é o meu sol, que é a razão da minha vida. Enfim, agradecer a todos e deixar para vocês esse pensamento, né? Qual a sociedade que eu quero viver? Qual a sociedade que eu quero deixar para os meus familiares, para os meus amigos? E aí, pensando assim, você vai sempre fazer o seu melhor todos os dias no espaço que você está ocupando. Eu vou terminar o programa com essa pergunta aí. Qual a sociedade
você quer deixar, qual sociedade você quer ser, né? O que a gente espera pro nosso futuro. E se você tá fazendo a sua parte, para tudo, porque eu ouvi dizer que se a gente faz a nossa parte, o outro faz a parte dele também, né? Se eu quero mudar o mundo, eu preciso me mudar. É isso aí. Cada um começa. Super clichê, mas é lindo. É real. E obrigada a você que ficou aí com a gente até agora. Galera do YouTube, beijo pra vocês. Eu quero falar pros meus alunos que eu quero que vocês estejam como os alunos dela, tá? Já tá mandando aqui uma indireta. Beijo, até quarta-feira que vem, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até. Beijinho, obrigada.